Olá, amigos do canal De Frente com a Palavra. Estamos aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos o texto sagrado. E hoje eu faço uma pergunta para vocês, a mesma pergunta que fizeram para mim. Há realmente base bíblica para o pastorado feminino? As mulheres na igreja podem exercer cargos ministeriais como autoridade eclesiástica em função na igreja? Como pastora, como diaconisa, obreira, né? Pode realmente existir isso? Será que realmente tem base na palavra de Deus? E nesse assunto, eu tentei colocar este assunto de frente com a palavra. Nós vamos fazer algumas leituras, né, desse assunto, porque muitas igrejas, denominações, têm suas pastoras, né? Nós já sabemos muito bem que na igreja de Cristo Jesus, depois que o Senhor Jesus ele subiu aos céus, que a igreja deu continuidade na terra, foram instituídos ali diáconos, né? Existiam os anciões, que são os presbíteros na igreja, e assim alguns cooperadores, que são as pessoas que cooperam juntamente com os outros demais irmãos, que ajudam, que auxiliam ali nas funções da igreja. Mas o pastorado feminino, né? As mulheres, realmente elas eram pastoras, tem base bíblica para com isso, como a gente vê hoje nas igrejas, em cada igreja tem sua pastora, né? E assim a gente vai aprendendo de frente com a palavra sobre esse texto, tá bom? Eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo 1. Nós vamos ver a instituição dos primeiros diáconos na igreja. Que diz assim: ora, aqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, as quais, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Então, a gente vê aqui o texto, onde foram os primeiros diáconos a ser separados, os primeiros obreiros, possamos dizer assim, né, pessoas, homens, que foram separados para exercer o ministério ali de servir à mesa, cuidar das viúvas. Então, nesse texto, a gente vê que não fala sobre mulheres, né, para exercer cargos ministeriais. Veja só, porque o versículo 1, né, do capítulo 6, vai falar assim, ó: houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, aqui fala sobre viúvas, sobre mulheres. Se o ministério apostólico de levantar obreiras, mulheres, como pastoras e outros cargos, outros nomes, né? Porque não vou dizer presbítera porque não existe, né? Obreira também não tem também, né? Então, pastora, se fosse para levantar, aqui os discípulos teriam que levantar mulheres para cuidar das mulheres, porque a questão ali em que foi funcional de levantar esses 7 homens cheios do Espírito Santo, entendeu? E de conhecimento, de boa reputação, foi para que eles tivessem autoridade para organizar a mesa e também cuidar das viúvas, dos gregos, que havia um ciúme ali, né? Porque um servia mais a um do que as outras. Então, as viúvas dos gregos estavam bem servidas e as viúvas dos hebreus estavam desprezíveis, ou vice-versa. Estava uma questão entre as duas raças de pessoas ali, entendeu? Hebreus e gregos, né? Então,
o que foi que aconteceu? Os apóstolos se reuniram e levantaram 7 homens, né, no meio ali daquelas pessoas que acompanhavam eles, que estavam há muito tempo, para cuidar do ministério ali, de organizar a mesa, de frequentar mais, cuidar das viúvas. Então, se fosse para levantar mulheres na obra naquele tempo, eles teriam levantado naquele dia, porque era lógico, né? Uma mulher obreira, possamos dizer assim, uma mulher para cuidar das outras mulheres, das viúvas, né? Mas não, foi levantado homens. Aqui a Bíblia diz que foi levantado 7 homens, entendeu? De boa reputação. Então não fala aqui nesse texto de ministério feminino, ministério de cargo na igreja funcional, como pastora, como diaconisa, né? E assim vice-versa. Não fala logo aqui no começo. Mas nós vamos mais à frente pegar mais uns textos bíblicos. Então a gente sabe muito bem que foram levantadas 7 pessoas, 7 homens, 7 diáconos, e aqueles homens ali serviram as viúvas, cuidaram muito bem e fizeram o seu papel. Agora vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 14, deixa eu dar uma olhada aqui, capítulo 14 e o versículo 34. Vamos ver o que o apóstolo São Paulo falou sobre as mulheres na igreja. Olha só. Capítulo 14 e o versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se quiserem aprender, o versículo 35, e se quiserem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Então, quando o apóstolo Paulo falou sobre isso, ele estava fechando a brecha para que a mulher usasse de autoridade sobre o homem na igreja. Então, não era que era permitido que a mulher somente ficasse calada na igreja, fechasse a boca e pronto. Não, a mulher pode falar, pode dialogar, entendeu? No meu entendimento, pode pregar a palavra de Deus, né? Mas a mulher não pode exercer cargo funcional como pastora ou obreira na igreja, porque fazendo isso, ela está tomando o lugar do homem. Ela não está sendo mais como sujeito, como estava escrito na lei, né? Que o homem é a cabeça e a mulher ali está para ajudar, para auxiliar, entendeu? Então, se a mulher for ser levantada como pastora ou obreira, que exerça um cargo funcionário na igreja, entendeu? Além, acima do homem, está invertendo a coisa, né? Está invertendo. Então, nessa passagem aqui, nesse versículo, o apóstolo São Paulo falou abertamente que a mulher esteja calada na igreja. E nesse requisito aqui, não é para que ela ficar muda, não, entendeu? É para que ela não exerça autoridade sobre o marido. E é lógico, se uma mulher for pastora, não é obrigado o marido ser pastor, né? De jeito nenhum. Então, se ela for pastora, ela vai exercer autoridade sobre ele. Porque, segundo muitas igrejas e denominações, ainda existe aquele tal de disciplina, de correção, entendeu? De doutrina, de ensinamento. E pela lógica, segundo a palavra, a Bíblia diz que o homem tem que ensinar a mulher e não a mulher ensinar o homem. Entendeu? Então fica bem claro aqui que não existe o ministério pastoral feminino como cargo eclesiástico na igreja. Entendeu? A mulher pode muito bem auxiliar o seu marido. Se ele for pastor, ela pode até ser chamada de pastora, né? Entre aspas. Mas não que ela vai ser pastora para batizar pessoas, para dar santa ceia, para fazer muitos atos ali na igreja, né, que faz parte da liturgia do culto e muitas coisas, que ela vai estar à frente do homem, de jeito nenhum. A mulher não pode ser consagrada, porque não tem base bíblica para a mulher ser consagrada a pastora, não?
Então, quando o homem ele é consagrado a pastor ou separado para exercer um cargo ministerial na igreja, não quer dizer que a mulher ali também está tendo a mesma autoridade que ele, não. A Bíblia diz que a mulher esteja calada, aprenda em casa com seus próprios maridos, entendeu? Esteja sujeita. É porque primeiramente Deus fez o homem e depois a mulher, certo? Então, vamos mais um texto bíblico. Vamos lá para Timóteo capítulo 2 e o versículo 11. Primeira carta aos Timóteo, capítulo 2 e o versículo 11. Que diz assim. Olha só o que o texto bíblico. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, justamente por isso. Então, aqui não é um ato machista que a gente está tratando desse assunto, de maneira alguma, de jeito nenhum. A gente só está colocando este fato, né, de frente com a palavra, porque infelizmente hoje existem muitas igrejas que a autoridade, em vez de estar sendo do homem, passou-se para a mulher. As coisas hoje em dia estão sendo invertidas, né? Tem muitas coisas hoje que estão sendo invertidas. Então, e esse fato também nas igrejas está sendo também dessa forma. Então, a mulher, deixando bem claro, ela não tem base bíblica para ser pastora, para ser qualquer auxiliadora, em que exerça cargo de autoridade mais do que acima do que o homem, né? De jeito nenhum. A mulher ela tem que ficar no seu lugar, entendeu? Pode pregar, ela pode evangelizar, ela pode ajudar o seu esposo, ela pode cantar na igreja, ela pode qualquer coisa, só que ela não pode exercer cargo funcional como pastora e outros cargos por aí que coloque ela acima do homem, certo? Usar de autoridade. Imagina só, a mulher disciplinando o seu esposo porque fez alguma coisa de errado, né? Fica difícil e complicado, quer dizer, os valores estão sendo invertidos, certo? Então, para finalizar, isso é um assunto, eu quero aqui trazer em memória de muitas mulheres na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo ele mencionou nas suas saudações, principalmente nas saudações da igreja da carta aos Romanos, né? O apóstolo Paulo falou sobre Febe, falou sobre Júlia, falou sobre Priscila, falou sobre Maria, né? Mulheres que cooperaram na obra do Senhor. Teve Lídia também em Atos dos Apóstolos, entendeu? Teve muitas mulheres que ajudaram muito a obra de Deus, a igreja do Senhor que estava passando por um processo de perseguição naqueles tempos. Muitas mulheres se dispuseram e ajudaram muito na obra do Senhor, né? Mas não quer dizer que essas mulheres elas foram designadas para ser pastoras, para exercer cargos ministerial em que possa fazer muitas liturgias que somente um pastor, um homem, um obreiro, entendeu? Um diácono, um presbítero, um ancião possa fazer. Então, esse fato diante da palavra é o que eu quero deixar para vocês, certo? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, entendeu? Uma pergunta e também uma sugestão do próximo vídeo, tá bom? Fique na paz, que Deus abençoe e até mais.